Aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Aleluia. Eu sei que já oramos, eu sei que nós já oramos, mas eu queria que você fechasse teus olhos. Se pudesse, colocasse a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos começando a nossa semana da melhor maneira possível. Eu não me canso de falar isso porque o Ernesto precisa entender isso. Que o Senhor sempre precisa ser a primazia, o primeiro lugar, as primícias das escolhas da minha vida. Senhor, eu sei que aqui tem homens e mulheres que, por mais que hoje para todos é o mesmo dia, 8 de março de 2026, mas eu sei que as estações elas são distintas. Pessoas estão aqui para celebrar as conquistas que tiveram. Outros estão aqui no anseio de aguardar o grande momento do cumprimento da promessa. Outros estão aqui, talvez, Senhor, um tanto que apavorados e preocupados pelos dias de amanhã. Outros estão aqui agradecendo pela cura, pelo milagre, pela família que está construindo. Senhor, então a estação de cada um é, talvez, Senhor, uma realidade muito pessoal. Mas sobretudo, Pai, eu sei que em todo tempo precisamos da Tua palavra. Em todo tempo precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Senhor, por isso eu te peço que pelo poder da Tua palavra, que o Senhor hoje venha falar aos nossos corações, trazendo direcionamento, trazendo, Senhor, ó Pai, um alinhamento da nossa vida com tudo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Senhor, eu creio, Senhor, isso não é nenhuma palavra de motivação ou de positivismo, mas a Tua palavra diz que quando o Senhor reuniu, uma multidão reunia para Te ouvir, milagres aconteciam, enfermos eram curados, pessoas eram libertadas, pessoas eram ricamente abençoadas. E a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então também aqui hoje tem uma multidão de pessoas presencial e no campus online, reunidos para ouvir a Tua palavra. E eu creio, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, que existe bênçãos liberadas do céu para a história da nossa vida aqui hoje. E nós não sairemos desse culto da maneira que nós adentramos, porque existe um direcionamento, existe uma palavra liberada do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Se alguém acredita nisso, glorifica Ele. Ele é digno de louvor. Oh, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Podemos assentar, eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Aleluia, 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 aleluia. Que bom que você está aqui, que Deus continue te abençoando, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor faça que os desígnios dele sejam uma realidade na existência da sua vida. Que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas. Que o Senhor possa colocar a paz que excede todo entendimento para guardar o seu coração e o seu sentimento. Que o Senhor esteja presente na sua vida em todas as tomadas de decisões. Que o Senhor possa trazer luz na escuridão das decisões que você precisa tomar. Que o Senhor se revele para você que Ele é um Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que criou os céus, a terra e o mar.
e que você decida acreditar nesse Deus que tudo é, que tudo faz, que tudo pode. Que hoje você possa entender que existe um Deus que projetou a sua história, escreveu os seus desígnios, traçou uma rota de destino para você, e que hoje nada venha atrapalhar você de viver tudo que o céu já liberou para a sua vida. Você pode dizer amém? Diga comigo, escolhas. Estava vindo aqui, Paulinho, quase te mandei uma mensagem hoje cedo, para nós ir lá em Catalão receber o Adriano no Legendários. Nós vamos lá, estava vindo aqui para cá e eu vi um carro, Gabriel. E aí, né, o Rá disse que a gente como homem, a gente avalia um carro como uma mulher avalia um sapato, uma bolsa. Não é verdade? Quando uma mulher passa com uma bolsa aqui, a gente já começa a ver algumas movimentações. Você sabia que tem sapato de mulher que mexe, faz outra mulher mexer? O sapato está no pé dela, mas aí você vê outras mulheres mexendo, porque ela faz assim. Ela mexe, que ela faz assim, ó. Olha o sapato. Mas aí estava eu vindo para cá, e aí eu vi um carro, desses novos carros. Hoje a gente não consegue acompanhar mais o nome dos carros, né? Porque são tantas marcas, principalmente dos chineses que estão chegando. E aí, mas tem um carro que ele é um carro até que profético, que ele te dá uma ordem. O carro chama Hora. Já viu esse carro? Eu tô vindo, saí de casa, Renato. Aí o carro na minha frente, Hora. Eu falei, Senhor, mas eu já fiz isso desde as 5. Senhor, mas aí a questão é que aí esse carro estava numa cor, Carla, diferente, um azul turquesa. E eu falei, gente, mas que carro feio, a cor feia. Mas isso revela a capacidade que Deus nos deu de fazer escolha. É tipo assim, o carro é meu, eu compro a cor que eu. Então quando eu compro na cor que eu quero, fala das minhas decisões, fala das minhas escolhas. Olha aí, você está com uma roupa aí hoje. Esta roupa foi uma escolha sua. Entre ser bonita ou não, foi uma decisão sua. Então a bem da verdade é que dia a dia, no nosso cotidiano aqui, todos os dias nós estamos fazendo o que, gente? Escolhas. E aí agora, o que eu... E tem um texto, hoje nós vamos ler um capítulo, que se eu fosse colocar um título nesse capítulo, para mim é o capítulo das escolhas, porque vão ter alguns personagens, Adriano, que estão fazendo algumas escolhas. Mas aí escute, então, a forma que você, esses dias acho que eu comentei isso aqui, eu fui no bairro da minha mãe, bairro Nossa Senhora das Graças, e aí eu encontrei um amigo de muito tempo, e aí ele falou, Ernesto, eu falei, cara, e aí, como é que você está? Ele falou, amigo, você não fica velho não? Ele falou para mim, você não fica velho não? Eu falei, como assim? Ele falou, cara, parece que você está novo ainda. Eu olhei para ele, no fundo eu falei, cara, pena que eu não posso dizer o mesmo. Por quê? Um rapaz jovem, estudou comigo na escola, da minha idade, então muito jovem, 44 anos de idade. Aí ele falou, cara, aí uma pessoa, um amigo, esse, né, não é cristão, uma pessoa que se envolveu muito com bebida, permitiu, sabe, o álcool governar a vida dele. Então escuta, aí quando ele chegou, e é uma pessoa que, por algumas escolhas da vida que fez, ele realmente, fisicamente, ele estava acabadinho. E ele olhou e falou, cara, você está novão e tudo. Aí eu falei para ele nesse dia, eu falei, meu irmão, deixa eu te falar, sabe o que é isso? É a alegria do Espírito Santo de Deus na minha vida. Quem tem Deus na vida é alegre. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Olha para quem está do seu lado, vê se essa pessoa está bonita aí. Está triste? Kelly, você está triste? E aí escuta, aí eu falei para ele, sobretudo eu falei, aí até brinquei. Aí quando falei, a gente na brincadeira, eu falei, meu filho, mas deixa eu te falar uma coisa. Há mais de 25 anos que eu não saio de casa sem passar protetor solar. Então, teoricamente, se eu uso protetor solar no meu rosto todo dia, existe uma proteção, sim ou sim?
Então quer dizer que ele chega perto de mim e fala assim: rapaz, eu estou cheio de rugas e tudo e tal, você está mais novo. Então, isso é fruto de uma escolha. Todo dia eu saio de casa, às vezes passa até a noite, protetor solar. Então é uma escolha. Obviamente essa escolha traz para mim alguns benefícios, sim ou sim. Agora olhe para mim, eu só estou contextualizando para chegar num texto que eu vou ler para te ajudar no entendimento da palavra. Porque eu preciso dizer para você que Deus, ele tem um destino para você. Vou falar de novo, Deus tem um destino para você. Escuta, Deus projetou você, Deus ele desenhou você, Deus ele, sabe, fez planos para você. Mas a questão é que dentro do destino de Deus para a nossa vida, nós precisamos tomar algumas decisões. Embora o Senhor já tenha desenhado a sua história, existe uma capacidade de Deus para falar e projetar a nossa vida, sim ou sim. Mas também existe uma capacidade humana nossa de tomar as decisões, sejam elas alinhadas ao destino de Deus ou não. Então escuta, eu preciso que vocês entendam. Eu vou ler o capítulo de número 38 de Jeremias. Mas escuta, embora Deus tenha desenhado o nosso destino, eu creio que Deus, sabe, eu tenho uma convicção que Deus me escolheu para ser pastor. Eu tenho uma convicção que Deus me escolheu para ser pregador da palavra. Até mesmo antes de eu vir para a igreja, meu pai e minha mãe nem sabia, porque nem cristão eles eram, mas Deus já tinha um plano. E eu hoje tenho essa convicção. O Senhor me chamou, sabe, para ser pregador da palavra do Senhor. Mas escuta, mas mesmo Deus tendo desenhado a história, o projeto, mesmo eu tendo recebido, você ter recebido profecias, o desenho de Deus está pronto, mas cabe a mim e a você fazer o quê? Escolhas. E aí escuta, escrevi aqui para deixar bem grifado aqui. Então Deus, escuta, Ele tem um destino para a nossa vida, sim ou sim. Mas são as pequenas decisões de cada dia que podem definir a qualidade dessa jornada do destino que Deus tem traçado para nossas vidas. Agora, o que eu quero que vocês entendam, quando eu encontrei esse amigo, ele falou: cara, você está novão e tudo e tal. Não foi uma grande decisão que eu tomei, mas foram pequenas decisões diárias que eu tomava todos os dias e tomo até hoje. Escuta, o que eu quero que você entenda aqui? Escrevi em letra negrita aqui no meu esboço. Eu aprendi uma coisa, e eu quero que você guarde isso para o seu coração. O resultado de da sua vida, muitas vezes é a soma de pequenas coisas diárias que você está decidindo fazer. E aí, por mais que isso pareça ser tão pontual, ou às vezes já tão conhecido de todos, a Bíblia diz, Salmo de número 119, e o versículo 105, vai dizer o seguinte, olha, vamos lá, só para a gente entender que existem decisões que são diárias, corriqueiras, muito perto, sabe, dioturnamente, a cada instante. A Bíblia vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. É interessante, quando eu falo de luz, eu posso perceber que a luz do sol, ela clareia todo o dia, em todo o ambiente, sim ou sim? Mas a lâmpada, ela só clareia perto. Então está dizendo assim, ó, a palavra de Deus me dá um destino, que é o desenho do caminho profético que Ele já tem para a minha vida, é o destino que Ele tem, e a lâmpada é que clareia o meu próximo passo. Então eu preciso tomar decisões diariamente, todos os dias, que estão alinhadas à palavra, porque aí eu vou viver o destino que Deus traçou para a minha vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora escuta, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo, e é para isso que você veio aqui hoje, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar a fazer escolhas na jornada da sua vida. E se o Espírito Santo te ajudar a fazer escolha, levanta a sua mão, porque eu quero liberar uma palavra profética. A sua jornada vai ser mais leve, a sua jornada vai ser mais assertiva. Você veio aqui hoje, porque a partir de hoje, o Espírito Santo vai abrir os teus olhos espirituais, porque tem pessoas aqui que talvez está vivendo um tempo pesado, está vivendo uma vida talvez um pouco pesada, uma vida um pouco lenta nos processos, talvez se sente até aprisionado por pequenas decisões erradas que já tomou. Mas seja bem-vindo, porque hoje o Espírito Santo vai tirar você dessa prisão de decisões erradas, porque a sua jornada a partir de hoje vai ser mais leve. Ora lá.
Porque existem momentos, Diego, que a gente toma algumas decisões. Escuta, e eu gosto de Hebreus capítulo 12. A Bíblia vai falar, Renato, de versículo 1. Coloca aí, por favor. De duas coisas distintas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado. Então olha aqui para mim, queridos. Ele faz uma distinção. Uma coisa é o embaraço e outra coisa é o pecado. Talvez você nem está, cometendo com aliança com o pecado, mas talvez você está o quê? Embaraçado. Não é sobre o pecado, mas é sobre o embaraço que talvez vem sobre a sua vida. Pastor, o que é esse embaraço nos dias de hoje? Talvez existem sentimentos que você carrega que é um embaraço para a sua vida. Escuta, em nome de Jesus, existe uma palavra que você acabou guardando ela, que se tornou um embaraço. Existem atitudes que são um embaraço. Existem alguns costumes que você tem que é um embaraço para a sua vida. Existem alguns vícios que é um embaraço para a sua vida. Existem escolhas que se tornaram um embaraço. Tem relacionamento que é um embaraço. Mas hoje, Deus está dizendo que vai tirar você desse embaraço. Deus vai libertar você, a sua jornada vai ser mais leve. Eu sinto pela unção do Espírito Santo de Deus aqui. Tem gente aprisionado em embaraço. Intercessores, estendam a mão, porque hoje o Espírito Santo vai tirar você desse embaraço. A sua vida vai ser mais leve, a sua vida vai dar mais certo. Esta porta vai abrir. O que estava tão devagar vai começar a ter velocidade. Eu digo isso em nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra? Então declara comigo hoje. Diga mais forte: hoje eu estou me libertando de todo embaraço. O inimigo quis colocar um embaraço na sua vida, mas está saindo hoje. O inimigo quis colocar um embaraço na sua mente, mas está saindo hoje. O inimigo quis colocar um embaraço no seu sentimento, mas está saindo hoje. O inimigo quis colocar um embaraço nas suas lembranças do passado, mas está saindo da sua vida isso hoje. Eu preciso ler a palavra, mas eu preciso também liberar essa palavra que Deus está liberando para você aqui hoje. Ele está tirando você de todo o embaraço. A sua vida não vai ficar pesada, porque um dia Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. Coloque por favor Deuteronômio 30:15. Escuta, hoje você está sendo liberto de embaraços que talvez algumas escolhas te levaram para ele. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Coloca na NVI, por favor, esse verso. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou a morte e... Então Deus está falando assim, ó, eu coloquei as duas coisas, agora é você que escolhe o que você quer. Mas hoje tem uma palavra de Deus que vai te ajudar a escolher. Hoje tem uma palavra divina que vai te capacitar a escolher. Você já recebeu, para aqueles que creem, o Espírito Santo está te capacitando hoje para saber fazer escolhas, como está em Deuteronômio 30:15. Escolhas de vida e de prosperidade, não escolha de morte e de destruição. Tem vida para você. Quando você recebe essa palavra? Acredito que agora só resta ler o capítulo 38 de Jeremias. Vamos ler o texto? E eu depois já te faço um pedido, um convite. Depois que eu ministrar essa palavra, quando você chegar na sua casa, depois do almoço, que seja, você vai ler de novo esse versículo, esse capítulo 38. O texto vai dizer assim, a partir do primeiro verso: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Apassur, filho de Malquias, as palavras que anunciavam Jeremias ao povo de Israel. Então vamos lá, só para a gente entender. A Bíblia, pode deixar, a gente já vai ler os próximos versos. A Bíblia está falando que tem um profeta liberando uma palavra
que Deus havia falado com o povo. Então agora o profeta Jeremias, ele chega diante de um momento, diante do povo, que ele vai liberar a palavra do Senhor. E olha o que Jeremias fala, versículo de número 2, olha o texto: assim diz o Senhor, aquele que ficar nessa cidade, morrerá a espada, a fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus, viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Então vem comigo aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui no capítulo de número 38. A Bíblia Sagrada vai dizer, escute, no versículo capítulo 37, vai falar aqui que agora o rei Zedequias, ele assume o reinado. Mas aí tinha uma palavra de Deus. Nesse contexto aqui, Jerusalém já estava praticamente cercada pelo Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, porque havia uma permissão de Deus de Nabucodonosor atacar Jerusalém, sitiar Jerusalém, como uma permissão de Deus por causa da desobediência do povo. E aí agora Jeremias estava profetizando, escuta, de algo que o povo não queria ouvir. Então agora Jeremias fala: olha, vocês precisam ir embora, porque quem fugir, escuta, vai viver. Porque é o seguinte, porque Deus vai permitir Nabucodonosor assumir, conquistar, e quem se render aos babilônios, viverá. Mas aí escuta, queridos, era uma proposta não tão boa, porque isso talvez parecia, sabe, ser porque naquela época os reis, eles eram muito reverentes uns aos outros, os seus liderados eram muito reverentes aos seus líderes. Então, por exemplo, como que nós vamos deixar o nosso rei aqui e vamos obedecer outro rei? Então a proposta do profeta, escuta isso aqui, a proposta do profeta parecia ser uma traição política, sabe? Mas na verdade era uma estratégia divina para preservar a vida deles. Mas aqui, assim como hoje, existe uma elite política, e aqui no contexto, uma elite militar, que precisava manter um discurso, sabe? Mas aí agora, a proposta do profeta parece não ser tão agradável. Enquanto Jeremias trazia uma palavra realista, de juízo, de preservação, eles não querem escutar. Agora escuta, se é o profeta que está falando, então é a vontade de Deus que está sendo revelada na terra, sim ou sim? Isso muda tudo, sim ou sim? Vamos lá, se é Deus que está falando, muda tudo, sim ou sim? Não. Não muda. Porque olha aí, nós estamos vivendo um cenário, essa semana o Brasil está bem aquecido, né, irmãos? E no final, nós vamos fazer uma oração, por favor, não me deixem esquecer. Richard, cadê o Richard? Não me deixem esquecer da oração, da foto que eu falei no final. Mas olha, nós estamos vendo a Brasília bem agitado, né? Quebrou um banquinho aí, esse banquinho está movimentando muita coisa. Mas olha aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas sabiam que estavam fazendo a coisa errada, mas eles fizeram as coisas erradas por quê? Por escolhas, sim ou sim? Quem de nós já não ouviu a mãe falar, eu não sei aqui se era só eu, mas às vezes a mãe da gente dava um conselho, fala: menino, para de pular nisso aí, esse galho vai quebrar. Ah, Batista, aquele pé de manga, quantas vezes aquele pé de manga derrubou nós ali? Fala: não sobe não, esse galho é fino, vai cair. Aí o que acontece? Puf! Aí o que a mãe fala? O que o pai fala nessa hora? Te avisei. Mas escuta, e parece ser brincadeira, mas olha aqui, ó, tem um povo que o Jeremias, que o profeta falou tudo que Deus havia liberado para ele. Olha o versículo de número 3, vamos para o texto que a gente vai entender algo muito poderoso aqui. Olha o versículo de número 3, assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei. Aí agora escuta, Deus está falando com eles, sim ou sim, queridos? Sabe qual que é o nosso problema? A gente só quer ser confortável de ouvir Deus naquilo que eu quero, e não naquilo que eu preciso.
E é muito melhor ouvir aquilo que a gente precisa do que aquilo que a gente quer. Porque aquilo que eu preciso me leva para o meu destino, e aquilo que eu quero talvez me paralisa no meu destino. E a história se repete, sabe? Às vezes são erros antigos cometidos por pessoas novas. Porque olha aqui, ó, Deus está liberando uma palavra para o povo, mas aí tem alguém que não quer obedecer. Sabe por quê? Porque aquilo que ouviu de Deus, escuta, talvez não agradava o seu coração, não agradava os seus planos, não agradava os seus projetos, talvez não agradava aquilo que eles queriam. Mas escuta, é Jeremias que está trazendo uma palavra divina. E aí, olha a resposta do povo. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem. Opa! Então vem comigo, porque eu estou falando de escolhas hoje. Aí nós começamos a entender, a descobrir as escolhas nesse capítulo. A primeira é de um profeta que tem coragem de falar aquilo que Deus falou para ele falar. Porque no capítulo número 1 de Jeremias, Deus falou assim, ó, eu vou colocar minhas palavras na sua boca. E a escolha de Jeremias foi sempre falar aquilo que Deus havia mandado. E aí agora tem um povo que não quer escolher, que não quer, eles escolhem não ouvir a voz do Senhor. Aí eles chamam o rei e falam assim, ó, vamos matar esse profeta, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerras que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, senão mal? Agora escuta, Jeremias vem para trazer uma palavra de liberação, de bênção, de instrução para o povo, mas o povo decide parar, decide não escutar o que Deus está falando através de Jeremias. O versículo de número 6 vai dizer o seguinte: então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço. Gente, eu não quero demorar muito hoje, mas olha aqui para mim. Jeremias podia nessa hora falar assim, não, eu estava brincando. E ele ia ser poupado, sim ou sim? Porque ninguém quer entrar em calabouços. E agora aqui parece algo paradoxal. Porque eu estou obedecendo a Deus e estou entrando num calabouço? Sim. Mas eu vou ser penalizado só porque eu estou falando as coisas que Deus mandou eu falar? É o que está acontecendo com Jeremias. E tem hora, queridos, olha aqui para mim, escuta e preste atenção nisso. Nós precisamos entender que o fato de você obedecer a Deus talvez vai te colocar em cenários que você não gostaria de estar. O fato de você obedecer a Deus talvez vai permitir pessoas tirarem conclusões erradas sobre você. E deixa eu te falar, até no momento, escuta, você tomou a decisão de escolher, de ouvir o Senhor, mas depois de ouvir o Senhor, você precisa tomar outra decisão. Pergunte qual é? Continuar ouvindo o Senhor. Isso pode ser libertador para a sua vida. Sabe por quê? Para a vida de Abraão foi libertador. Porque um dia Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e ofereça em holocausto. O que Abraão fez? Pegou o menino Isaac, pegou o cutelo, pegou o fogo, subiu. E quando ele chega, ele deixa os homens falar: nós vamos subir para adorar o Senhor. E aí agora Abraão coloca o menino para ser sacrificado. E aí ele pega o cutelo para matar o menino, sim ou sim? Mas aí veio uma voz do céu e falou: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que você é fiel. E aí agora ele olha e ele vê um cordeiro. Quem era para ser sacrificado então? O cordeiro. Pergunto para você, se Abraão ouve o Senhor só embaixo, o que ia acontecer com o menino? Ele ia morrer. Tem muitas coisas na sua vida que morreu, sabe por quê? Porque você ouviu a Deus uma vez só no começo. Deus você não ouve só no começo, Deus você ouve no começo, no meio e até o final da trajetória. Você está entendendo por quê? Sabe o que acontece? Porque nessa hora aqui, meu irmão, trazendo para a aplicação pessoal do nosso texto, tem muitas coisas que você, por causa da opinião da massa, você para de obedecer aquilo que Deus falou com você. Por causa do sistema que você está inserido, você para de ouvir a voz de Deus, porque você tem medo de ser lançado no calabouço. Mas hoje Deus veio aqui para te dizer, aleluia, continua fazendo a escolha de obedecer o que Ele te falou, continua fazendo a escolha de ser fiel ao que Ele te falou, porque
Porque em Isaías, capítulo de número 41, coloca aí para nós, em nome de Jesus de Nazaré, Isaías de número 41, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, perdão, 43: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá sobre ti. Escolha continuar obedecendo o Senhor, escolha continuar acreditando no Senhor, continue escolhendo obedecer o Senhor. Sabe por quê, querido? Escuta, olhe para mim. Porque eu sei que na trajetória da nossa vida, às vezes nós não queremos os calabouços. Porque quem quer calabouço, irmão? Não é comum a gente querer calabouço. E o texto vai dizer aqui, de Jeremias, que esse calabouço dele aqui, e tem um texto que vai dizer cisterna. E quando a gente, olha o que diz o texto sobre esse calabouço, finalzinho, mas pode deixar o versículo 6 mesmo, do jeito que isto. Mas nele, olha lá, como que estava? Não havia água nela, mas somente lama. E Jeremias atolou na lama. Não é possível. Você já falou o termo, meu Deus do céu, eu estou atolado. Então às vezes você fala, estou atolado em dívidas, estou atolado numa situação desafiadora, cara, eu estou atolado nesse problema, sim ou sim? Então olha aqui para mim, eu vim para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, porque no momento que Jeremias está lá atolado, ele não volta atrás. Como assim, pastor? Ele continua confiando em Deus, ele continua acreditando na palavra de Deus, ele continua confiando no que Deus falou a respeito dele. Sabe o que acontece, queridos? Eu não sei, às vezes, quais são os calabouços, quais são as cisternas que estão te lançando, porque, meu irmão, ser fiel tem um preço a pagar, sim ou sim? Ser fiel tem um preço a se pagar, sim ou sim? Falar a verdade tem um preço a se pagar, sim ou sim? Ser temente a Deus tem um preço a se pagar, sim ou sim? Porque a maioria está querendo trilhar o caminho contrário. Eu já disse aqui, uma vez o meu irmão trabalhava com caminhão, e toda vez que ele ia carregar lá no posto, na abertura onde libera as cargas, e aí daqui a pouco, escuta, tinha uma pessoa que sempre fazia o seguinte: alguns motoristas davam um dinheiro para ele, o cara que distribuía as cargas, sabe o que acontecia? E aí, porque os caras davam dinheiro, as melhores cargas iam para os outros motoristas. Então a carga que dava mais prejuízo, que dava menos lucro, sempre ficava com esse irmão. Aí um dia esse irmão me ligou e falou: pastor, o que eu faço? Está todo motorista pagando, no termo ali, eles usam bola, né? Todo setor de compra que faz uma tretazinha ali, tem, ó, dá uma bola que aí, o que é essa bola? É a propina, é a corrupção. E aí ele falou: pastor, e como é que eu faço? Porque todo mundo está pagando, menos eu, e aí as melhores cargas vão para ele, e o pior fica para mim. Eu falei: continua sendo fiel, continua sendo fiel, porque se você der o dinheiro, der o recurso para ele, você está confiando o seu futuro na mão dessa pessoa. Mas se você continuar sendo fiel aos princípios do Senhor, você está confiando no Deus que te criou, que te formou e que te dá o fôlego de vida. Ele falou: pastor, tem hora que alguém pega uma carga e eu estou na espera. A pessoa vai, faz a viagem 2 dias, eu ainda estou na espera, volta, e aí eu estou esperando ainda, ele põe a pessoa na frente de novo e eu ainda estou na espera. Eu falei: esses são os calabouços do dia de hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa, continua sendo fiel, continua sendo fiel. Pastor, eu estou na lama porque eu decidi ser fiel. Pastor, eu estou tendo prejuízo, eu perdi um contrato porque eu decidi ser fiel. Fica tranquilo, Deus tem uma estratégia. Fica tranquilo, Deus tem um recurso para você. Fica tranquilo, a verdade que você carrega pode incomodar muita gente, mas fica tranquilo, porque o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, se você escolher obedecer Ele tem um plano para a sua vida. Escuta, e o texto vai dizer que agora lançam Jeremias na cisterna. E permita-me aqui dizer, houve aprovação do rei para jogar. E quando, escuta, o texto vai dizer que nesse calabouço não havia água, senão lama. E aí quando a gente fala de uma cisterna, de um calabouço, né, aqui, a gente fala de um lugar escuro, de um lugar profundo, e o texto enfatiza em dizer que tem lama. Então,
é comum, às vezes, a gente ver alguém numa situação e falar: cara, aquele cara está atolado na lama. Agora escuta, ele está sozinho na cisterna, isolado. Então agora, é um camarada que está vivendo um isolamento, é um camarada que está vivendo uma injustiça, sim ou sim? E alguém tentava silenciar a palavra profética que ele estava dizendo. E aí, se eu for parar para pensar só nesses três aspectos, diga comigo isolamento, diga comigo injustiça, e no caso aqui de Jeremias, eles estavam tentando silenciar a voz de Jeremias. Por quê? Simplesmente porque ele profetizou o que Deus havia falado. E quando eles colocam, existia uma tradição da época. Se você for lembrar de cova, lançado na cova, a gente vai lembrar Daniel na cova dos leões. A gente vai lembrar que os irmãos de José também lançaram ele na cova. E aqui é quando uma pessoa, preste atenção nisso, é quando uma pessoa tem a intenção de matar alguém, mas essa morte, ele vai permitir que seja uma morte lenta. Imagina alguém atolado numa cisterna, e ali sem fôlego, agora ali sem ajuda, vivendo nesse isolamento aqui. Escuta, muitos homens de Deus viveram momentos de cisterna como Jeremias. E nessa hora, é como se Jeremias, a gente precisava de entrar, pensar nesse texto. Imagina que eu venho aqui, prego a palavra do Senhor para abençoar vocês, e aí daqui a pouco levanta um grupo contrário. Eu sei que isso não acontece. Um grupo contrário para começar a falar e tudo, e daqui a pouco levanta um senso de injustiça contra mim, e aí começa a me colocar, sabe, em isolamento, e alguém vem até por uma maldade, sabe, queridos, e começa por maldade, fala: vamos levantar algo contra o Ernesto, escuta, vamos fazer isso, escuta, e coloca eu ali numa cisterna e tudo. Imagina eu acreditando que vocês armaram uma arapuca para mim, e agora eu estou lá na cisterna, jogado numa cova, tentando sair da lama, e não tem jeito. E aí eu fico olhando para cima e pensando: Deus, por que eu estou passando essas coisas? Senhor, como assim? Por que eu fui entrar nessa história? Aqui, deixa eu conjecturar com as minhas palavras. Jeremias podia ter a oportunidade, pensamento de falar assim: rapaz, para que eu fui mexer com isso? Como a gente às vezes pensa, irmão. Tem gente que está aqui comigo, que está falando assim: por que eu fui entrar nesse relacionamento, meu Deus? Tem gente que talvez está aqui comigo pensando assim: ó, por que eu fui abrir esse negócio? Por que eu fui entrar nesse projeto? Tem gente que está aqui talvez falando assim: ó, por que eu fui assumir essa responsabilidade? Por que eu fui pôr essa camisa de voluntários da igreja? Agora é um tanto de coisa, escuta. E às vezes você começa a pensar, porque é isso que o diabo faz. Lembra que eu falei lá atrás? O pecado e os embaraços da vida querem fazer a gente, impedir a gente de acreditar no destino que Deus tem para a história da nossa vida. Jeremias agora aqui, esse embaraço da vida de Jeremias podia ser assim: a lama, essa cisterna, os pensamentos negativos. O que era o embaraço? Não era o pecado dele, mas era a atitude maldosa das pessoas que estavam do lado dele. E isso são embaraços que a gente está sujeito a sofrer, mesmo quando a gente está fiel a Deus. Talvez você está num ambiente, você está no seu projeto da sua empresa, você colocou um gerente que te fez coisa errada para você, talvez você contratou até um contador que fez coisas erradas, e hoje você está prejudicado. São embaraços que às vezes a vida nos coloca, mas eu preciso dizer para você: existe um Deus, e Ele está aqui hoje, e está disposto, e está liberando uma palavra para a sua vida, para dizer: eu vou tirar você de todo este embaraço. Deixa eu te ajudar a melhorar um pouquinho mais aqui, para falar sobre as características de cisterna, de calabouço. Escuta, queridos, imagine aqui que hoje, quando a gente pensa que esse homem foi lançado para o calabouço, para a cisterna, então nós vamos entender que havia uma rejeição do povo contra ele, sim ou sim? Então eu podia falar de rejeição, diga comigo: rejeição, abandono, perseguição. Tinha ou não tinha? Então agora, alguém foi contrário ao que ele falou. E o pior, que no versículo de número 4, aqui começa a levantar uma calúnia, porque fala que as palavras de Jeremias é contrária ao que o povo precisava. Então agora é rejeição, abandono,
perseguição e calúnia. Diga comigo: rejeição, abandono, perseguição e calúnia. Só para eu entender, quem já sofreu uma dessas 4? Perseguição, calúnia, abandono. Alguém já sofreu? Levanta a mão, levanta a mão. Calúnia, perseguição, abandono, né? Rejeição. Mas aí tem um segredo, irmão. Jeremias está vivendo tudo isso, Davi. Tudo isso. Rejeição, injustiça, calúnia. Só que tem um segredo. Pergunte qual é. Lembra que eu disse no começo da mensagem? Deus tem um destino para nós. E aí deixa eu te falar. O destino de Deus para a vida de Jeremias não era o calabouço. O destino de Deus para a vida de Jeremias não era a cisterna. O destino de Deus para a vida de Jeremias não era a lama. O destino de Deus para a vida de Jeremias não era sobre o abandono, não era sobre a perseguição. Escuta, o destino de Deus para a vida de Jeremias não era na cisterna. Deixa eu liberar uma palavra aqui para você em nome de Jesus. Quem tenta enterrar aquele que é escolhido por Deus, acaba sendo enterrado, porque Deus tira o profeta do calabouço. A situação de Jeremias não está nada boa, sim ou sim? E aí vamos lá? A gente só vai ler a Bíblia para a gente entender aqui. Versículo de número 7 vai dizer o seguinte: ouviu, pois, um etíope. Quem que é esse etíope? Um servo, um eunuco, um cara que nem família tinha. E ele começou a ouvir o que tinha acontecido com Jeremias. E aí agora, escuta, olha que lindo isso. Um homem que não era judeu, um homem que não era sacerdote, um homem que não era profeta e nem era político, mas foi um único que teve coragem moral de lutar e pelejar em favor de Jeremias. E aí o texto vai dizer, escuta, olha o que ele faz no versículo de número 9. Ó rei, meu senhor, agiram mal a estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Opa! Então agora, escuta, Deus levanta um improvável para salvar o profeta. Lembra que eu falei de escolhas? Lembra que eu falei de escolhas? Sim ou sim? Então agora, sabe qual que é a questão? É que a maioria das vezes a gente quer ser só o Jeremias que está no calabouço e esperar a ajuda de alguém. Mas eu estou falando de um homem que não era profeta, não era judeu, não era sacerdote, mas ele escolheu ter compaixão de alguém que estava sofrendo algo que não precisava sofrer. Eu sei que nós queremos muito ser o Jeremias da história, o homem que vai ser ajudado. Mas nós precisamos ser esse etíope de nome tão difícil de falar. Nós precisamos ser como esse homem, no versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: Obed-Meleque, ele ouviu falar que tem um profeta, que fizeram mal para ele, não deveria sofrer esse mal. Obed-Meleque, ele ouviu dizer que jogaram Jeremias na cova, lá no calabouço. Aí ele decide ter uma escolha de coragem. Parece ser simples, mas essa semana o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Porque agora todo mundo, escuta, a maioria aplaudiu lançar Jeremias lá. O grupo político, o rei já tinha aceitado e já tinha concordado de jogar Jeremias, escuta, no calabouço. Mas aí vem um servo, um etíope, um eunuco, que nem casado, né? Porque ser eunuco, um homem que não tinha nenhuma família constituída, mas ele tem um espírito de coragem. Olha para mim, queridos, eu estou falando isso porque essa semana atendi uma cliente minha de São Paulo. Eu falei para ela, escuta, eu estou percebendo que tem um espírito em você. Ela, não, pastor, eu sou crente. Eu falei, não, tem um espírito aí em você. E deixa eu te falar, esse espírito assola o coração de muitos que estão aqui e não estão percebendo.
E eu falei para ela, graças a Deus que a gente está nessa mentoria aqui agora, que nós vamos romper com isso agora, esse espírito vai embora agora, porque você sabe, até ela me conhece mesmo, eu falei, a gente está fazendo um projeto aqui de uma mentoria do seu processo aqui, mas em primeira coisa eu sou um cristão, eu sou um crente, e se tem um espírito que não vem da parte de Deus, vai ser repreendido da sua vida agora. Coloca para mim por favor, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, coloca na versão NVI, por favor, esse texto. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar na carta para Timóteo, 2 Timóteo 1, 7. Olha o que está escrito: porque Deus não nos deu Ele não nos deu um espírito de... Opa, então a palavra de Deus está dizendo que existe um espírito de covardia que pode acessar, que pode, entrar no seu coração. E aí vamos falar a verdade? Talvez agora a palavra não fica muito boa, talvez não fica muito boa. A gente está sendo covarde em muitas coisas. Como eu disse, o que está acontecendo aí no país, no Brasil, tudo afora. Agora tem um homem aí por nome André Mendonça, que vai precisar muito das nossas orações. Porque agora é ele que vai julgar algumas causas, e ele vai ter que lutar contra o quê? Contra o sistema que mata, que destrói, que acaba. Mas escuta, a covardia, o espírito da covardia não pode se apoderar de nós. Obed-Meleque, ele me ensina muita coisa, porque é tão lindo, queridos, que a história desse homem já começa mostrando a coragem dele. Ele vai chegar, todo mundo já concordou de prender o profeta, todo mundo fala, não, esse cara está com as ideias furadas, mas aí ele fala, não, espera aí, ele é um homem de Deus, ele veio trazer a palavra de Deus. Ele fala, rei, nós precisamos de fazer alguma coisa para tirar Jeremias do calabouço. Deus está precisando de homens e mulheres de coragem. Sabe por quê? Escuta, talvez a gente só pensa, e como eu falei agora há pouco, que o embaraço é diferente do pecado. Eu não estou dizendo que talvez tem pessoas que você está travado por causa do pecado. A Bíblia fala do embaraço. E o que é um embaraço? Um dos embaraços que eu disse, sentimentos, decisões erradas, coisas que a gente pensa. Mas olha aqui, um dos embaraços, sabe o que prende você? O espírito da covardia. Você sabe que tem um chamado de Deus, mas aí você não faz, sabe por quê? O espírito da covardia. E aí você não está percebendo. Olha para a sua vida hoje. Ai, pastor, a minha família está com a vida financeira toda bagunçada e tudo e tal. Deus já te deu capacidade produtiva, cognitiva, oportunidade para mudar essa realidade. E aí, se você não tomar cuidado, sem perceber, o espírito da covardia apoderou dentro de você. E você olha para o mundo, parece que está difícil, é uma crise, nós não conseguimos sair dessa situação. São os embaraços da vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, aleluia, você vai ser o Obed-Meleque dessa geração. Deus vai colocar coragem em você. Você é o homem dessa casa, o sacerdote dessa casa. Você é a mulher que vai edificar essa casa. E é através de você que não vai calar a boca do profeta. É através de você que homens de Deus se levantarão para continuar cumprindo o propósito. Eu não sei qual que é a realidade que você, talvez você está aqui sendo Jeremias, sofrendo a injustiça, o abandono, a rejeição, talvez sofrendo a perseguição, mas fica tranquilo, se essa é a sua fase, fica tranquilo, está chegando um enviado por Deus, que talvez seja improvável, mas ele vai entrar com providência para te ajudar na sua jornada, para entrar com providência para levantar você, porque no lugar que você, aleluia, está atolado, não tem a ver com destino profético que Deus liberou na sua vida. Escuta, em nome de Jesus. Preciso correr aqui para eu chegar onde eu quero. Interessante, meu pai, eu vejo que Deus está trazendo solução para a vida de alguém aqui. Vai chegar a resposta de Deus para a sua vida aqui, em nome de Jesus. Obed-Meleque, ele não é um menino, sabe, que faz parte da liderança.
Ele não é um menino da família de Jeremias. Ele não é nem da religião de Jeremias. Mas quando é Deus que tem um propósito, quando Deus tem que fazer, Deus sempre tem um Obed-Meleque preparado para quem está na cisterna do abandono, da rejeição e das injustiças. Escuta, Deus está preparando. Vai vir uma providência do lugar que você nem imagina. Por favor, aqueles que creem, coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Se você puder fechar os teus olhos, feche os teus olhos, porque Deus está liberando uma palavra. Virá uma provisão de um lugar inesperado. Deus vai colocar uma pessoa que você nem imaginava, e essa pessoa vai começar a interceder por você, vai começar a movimentar algumas coisas em seu favor, vai começar a reconhecer aquilo que você carrega. Escuta, toma posse dessa palavra. Deus vai colocar alguém para começar a mostrar para outro alguém aquilo que você carrega, que é importante para Deus. Alguém escondeu você. Escuta, mas vai vir alguém como um garimpeiro. Garimpeiro não fabrica ouro. Garimpeiro só descortina, tira as pedras, tira a terra do ouro. E Deus vai trazer alguém como uma função de um garimpeiro, porque você já é um profeta de Deus, você já é um escolhido de Deus, você é um ouro que Deus preparou. E vai chegar esse tempo que está chegando alguém que o Senhor vai usar para tirar você deste embaraço, e você vai começar a viver tudo que você ouviu na profecia. Meu Deus, eu quero passar na outra parte da mensagem, mas Deus me mostra que talvez você é generoso sim, você é temente a Deus sim, você está sendo fiel ao Senhor sim, mas tem um embaraço que está te prendendo, e você olha e fala assim: pastor, eu não estou conseguindo mais nem andar. Mas Deus está dizendo, o Espírito Santo vai quebrar esse embaraço hoje, vai tirar você da lama hoje, vai tirar você dessa cisterna. Jesus, você toma posse dessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Escuta, queridos, em nome de Jesus, a cisterna não é o seu lugar. Deixa eu melhorar, pastor, vamos traduzir para os dias de hoje. Essa confusão na sua família, isso não é o seu lugar, isso não é o destino que Deus tem para você. Essa crise existencial não é o destino que Deus tem para você. Essa vida que problema para um lado, problema para o outro, dá errado ali, dá errado aqui, Deus está dizendo, esse não é o destino que eu tenho para você. Ele está hoje tirando este embaraço, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Rebeca, grava isso aqui que eu vou falar agora. Grava isso aqui. Escuta, em nome de Jesus. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Jeremias estava fazendo a vontade do Senhor, sim ou sim? Jeremias, ele simplesmente liberou o que Deus mandou ele liberar, sim ou sim? E muitas vezes é porque está fazendo a coisa certa que você vai ser injustiçado pelos homens, vai ser abandonado pela maioria, rejeitado por quem você nem imaginava. E por isso Jeremias foi abandonado, injustiçado, perseguido, e ele foi para a cisterna. Então preste atenção, quem jogou Jeremias na cisterna foram os grandes, foi o rei, foi os príncipes, como a gente leu. Mas escuta, ser fiel a Deus tem, aleluia, tem uma recompensa. Ser fiel a Deus tem uma recompensa, porque enquanto os grandões tentaram jogar Jeremias na cisterna, Deus usou um menino pequeno, um etíope, para dizer: se o grande te joga na cisterna, eu vou usar o pequeno para tirar você dela. Sabe por quê? Porque quem é fiel a Deus sempre vai ter uma recompensa. Tem uma recompensa. Pelo amor de Deus, meu irmão, vença o pecado, porque tem uma recompensa. Deixa eu dizer uma coisa, continua sendo fiel, porque tem uma recompensa. Não negocie princípio, porque tem uma recompensa. Não abra mão de ser fiel, porque tem uma recompensa. Não abra mão de ouvir a palavra e crer, porque tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa.
Sabe por quê, queridos? Nós não entendemos isso, Lourdinha, porque a lama está me prendendo. Eu estou sozinho aqui nessa escuridão. Aí alguém vai falar, não, eu vou voltar atrás. Eu vou voltar atrás. Escuta, tem gente aqui que você está quase cedendo. Deus está dizendo assim, ó, continua sendo fiel, porque está doendo agora, mas vai ter uma recompensa. Continua acreditando em Deus. Seja fiel. Está na lama, mas seja fiel, porque vai ter uma recompensa. Existe um Obed-Meleque chegando de Deus para tirar você dessa situação. Meu pai, vamos lá. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Aí Obed-Meleque vai falar com o rei. Escuta, vamos lá, não, a gente tem que tomar cuidado, esse homem está no calabouço. O versículo de número 11 vai falar o seguinte: e tomou Obed-Meleque homens consigo, e foi para a casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos, rotos, e roupas velhas, embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço, por meio das cordas. Sabe o que aconteceu? Obed-Meleque, o etíope, foi pedir ajuda para o rei. Ele falou, olha, não deveríamos fazer tal coisa. E aí quando ele foi, ele pediu para o rei, falou, olha, a gente está fazendo algo injusto. O versículo de número 10 vai dizer o seguinte: então deu ordem o rei a Obed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que ele morra. Ô irmão, eu tenho pedido a Deus, sabe, eu queria ter mais tempo para, às vezes, Gabriel, chamar a gente ter um tempo de mesa, chamar você para minha casa, chamar você, a gente sentar, abrir a Bíblia, sabe, irmão, e só começar a conversar sobre isso. Porque olha aqui, ó, tem um Obed-Meleque, nome difícil até de falar. O camarada chega diante do rei. Irmão, deixa eu te falar, é o rei. Tem hora que você tem dificuldade de falar com o seu patrão, tem ou não tem? Eu já atendi gente aqui que veio conversar comigo, eu estava assim, ó, não, pastor, porque eu falei, calma, para com isso, que negócio é esse? Somos irmãos aqui, não é porque eu sou pastor, eu nunca falei com um pastor, não sei nem como é que é. Eu falei, eu sou gente, você acredita? Mas agora, Obed-Meleque, deixa eu melhorar para você entender. Imagina você ir falar agora com o Alexandre de Moraes. Fala assim, deixa eu te falar, solta o 22. Ele bravo, e começar a falar, escuta, ele teve coragem de ir para o rei. Preste atenção, que o rei já tinha tomado uma decisão. Nós vamos prender esse homem. Mas aí deixa eu te falar, ele agora, ele está com o espírito da coragem. Vamos trazer para os dias de hoje? Talvez você fique aqui. Eu lembro de uma época que essa irmã aqui, essa não é irmã abençoada, ela ganhava pouquinho, e ela me mandava mensagem e falava assim, pastor, todo dia eu entrego o meu dízimo, e o senhor ora por mim, tá? Oro. Todo dia vinha para a igreja de Uber. Mas ela chegava aqui na igreja e pensava, o pastor falava que ia comprar um negócio ali, o pastor falava que ia fazer a sala, o pastor falava que ia comprar uma câmera, ia trocar os microfones da igreja. Ela falava, deixa eu ofertar. Ela tem muito dinheiro? Naquela época não sei agora. Porque na época da prova a gente sabe tudo, mas na época da bênção a gente não sabe todas as coisas. Não é sempre assim. Mas olha aqui, ela tinha muita coisa? Não, mas ela falava assim, ó, deixa eu pegar o pouco que eu tenho e ajudar a minha igreja. Sabe o que é isso? Obed-Meleque. E aí o que aconteceu? Ela vinha sempre para a igreja de Uber. Mas aí daqui a pouco, meu irmão, Deus abriu uma outra oportunidade de emprego, uma outra realidade de vida, e Deus preparou até um carro para ela. E ela falou, pastor, e eu comprei o carro, que o irmão falou assim, ó, me dá tanto, e a gente vai dividir, não precisa nem de carnê, nem de nada, a gente vai dividir por tanto. E a hora que ela me falou, e eu empolgado, falei assim, irmã, então pode ter certeza, se ele dividiu para você, até eu vou pagar uma parcela. Falei no empolgação, milão. Aí estava acabando as parcelas, eu recebi um WhatsApp, pastor, o senhor lembra que o senhor falou que ia pagar? Está acabando, hein, pastor? Eu falei, irmã, então é esse mês.
Mas sabe o que eu estou falando? Na história, é muito bom querer ser o Jeremias que ajuda. Mas na verdade, Deus nos levantou para ser o Obed-Meleque. Simples, pequeno, mas nós não abrimos mão da justiça. Simples, pequenos, mas nós não vamos abrir mão de defender o bem. Simples, pequeno, mas eu não vou permitir a minha casa cair. Simples, pequeno, mas eu vou orar pela minha igreja. Simples, pequeno, mas eu vou abençoar os meus filhos. Simples, pequeno, mas eu vou ser o melhor funcionário da empresa. Simples, pequeno, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Simples, pequeno, mas eu vou acordar de madrugada e orar pelos voluntários dessa igreja. Simples, pequeno, vou orar pela minha cidade. Simples, pequeno, vou orar pelo meu condomínio. Simples, pequeno, vou orar pela rua que eu moro. Simples, pequeno, o que eu faço vai tirar alguém da cisterna, porque Deus me deu a consciência de ser um intercessor. Eu estava orando por vocês hoje. Para o Senhor tirar o espírito de covardia, e vai levantar nós como Obed-Meleque, homens que vão ter coragem de enfrentar os reis para dizer: pode tirar o profeta, porque vocês tomaram uma decisão errada. Ninguém pode ir contra um escolhido do Senhor. Agora escute, eu preciso encerrar. O texto vai dizer que o rei autorizou. E aí agora o versículo 11 que eu li, pega consigo. E ele vai agora, ele junta com 30 homens, e eles começam. Coloca o versículo 11 na versão NVI, Miguel, por favor. Olha lá, escute. Então Obed-Meleque levou consigo os homens que estavam sobre as suas ordens, e foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio, e pegou alguns o quê? Trapos e roupas velhas, e desceu o quê? Gente, olha aqui, esse camarada, ele tinha um coração muito generoso, né, Hilton? Ele colocou cordas e trapos, sabe por quê? Porque se puxar só com corda, podia machucar. Ô Jeremias, põe os trapos aqui debaixo do braço, os panos, para afofar. Aí você vai amarrar a corda, escuta, e aí nós vamos te puxar sem causar o quê? Dor. Pergunta por quê? Porque se te machucaram lançando você na cova, vão tirar você, curando você das feridas que te causaram. Coloca os trapos aí, escuta. Porque quem machuca é quem coloca na cisterna, mas quem cura é quem tira da cisterna. Esse Obed-Meleque é o cara. Não, nós não vamos tirar ele de qualquer jeito. Nós não vamos tirar ele de qualquer jeito. A gente vai tirar ele trazendo conforto, porque desconfortável já estava. Vamos tirar ele agora, coloca trapos e tudo. E sabe o que ele está dizendo? Tem muita coisa. Olha a característica de Obed-Meleque. Porque trapo para todo mundo é trapo, mas Obed-Meleque, como ele é usado por Deus, ele começa a ver coisa valiosa onde alguém está desprezando. Vai receber nessa palavra aí, porque o Senhor vai trazer estratégia para você conseguir ver oportunidades onde alguém só está vendo problema. Deus vai te dar sabedoria para você usar trapos e mudar a vida de alguém. Deus vai te dar sabedoria para alguém dizer: roupa velha, vamos jogar fora. Mas Deus está dizendo: não, sobre você vai vir uma expertise, uma percepção diferente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ainda bem que eu não estou pregando aqui à noite. Pergunta por quê? Porque se eu estivesse pregando à noite, eu ia trazer os trapos. Eu ia arrumar um jeito com uma corda ali em cima, e eu ia puxar o João aqui. Cadê o João? Eu não, mas o João. Uns grandão aí como Moisés. Aí o texto vai dizer, vamos só ler? E disse Obed-Meleque, o etíope, versículo 12, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos. Põe na versão NVI, por favor. O 12 isso. Obed-Meleque, o coxita, né, que é o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servirem quê? Ele é fora da curva, não é?
para servir de almofada para as cordas. Jeremias fez exatamente isso. Versículo 13 vai dizer o seguinte: assim puxaram as cordas para cima e o tiraram das cisternas, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos continuar lendo, só para eu realmente fechar o meu time aqui. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta. Opa, já mudou. Mandou trazer o profeta Jeremias, e o entrou na terceira entrada do templo do Senhor. Eu quero perguntar algo a você. Olha aí o rei falando. E disse o rei: não me esconda nada. Amém? Versículo 15, vamos lá. E Jeremias disse a Zedequias: se eu der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te aconselhe, não me escutarias? Me escutarias. Versículo 17 vai dizer o seguinte: o rei disse o seguinte: porém fez esse juramento secreto a Jeremias: tão certo como vive o Senhor, quem recebemos a vida, eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar a sua. Então olha aqui, ó, tem gente desejando tirar a vida de Jeremias, mas enquanto tem um Obed-Meleque, ninguém vai tirar o fôlego de vida daquele que Deus já desenhou um destino. Aí o versículo 17 vai dizer o seguinte: então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor. Quem disse? O Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render imediatamente, olha a mensagem de Deus, irmãos. Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a sua vida será o quê? Poupada. E esta cidade não será o quê? Incendiada. Você e sua família. Está resolvido então? Não. Por que não está resolvido? Porque tem uma condicional. Se você se render, versículo 17, ele vai dizer, o profeta está dizendo assim, ó, que Deus vai fazer, Ele vai. A escolha é sua de acreditar ou se posicionar. Eu escrevi aqui, ó, na minha Bíblia, no lado aqui, Adilson: Deus vai fazer o que Ele quer, e é você que vai decidir como você vai viver o que Deus quer fazer. É isso, Carla, que Deus está falando. Mas aqui, aí fica para outro culto, porque ele tem que fazer uma escolha. Qual é a escolha? Pergunte qual? Única escolha, cara: se render. E aí outro dia, eu vou vir aqui só para abrir o leque da tipologia dessa palavra: se render. A pergunta é: você está disposto a abrir da sua vontade para Deus fazer a vontade dele na sua vida? É aí que a gente não dá conta. Lembra da pessoa que mais causou raiva? Não pode ser a esposa ou esposo. Alguém falou: pastor, foi o primeiro que veio. Lembra? Pessoa que te fez mal? Você consegue fazer o bem? Não, mas é o que Deus fala. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que muitas coisas na nossa vida estão se travando? Porque nós não estamos dispostos a fazer o que Deus quer. Porque Ele fala o que vai fazer, mas nós temos a escolha de obedecer ou não. O que a palavra do Senhor vai falar sobre o Senhor? Os mandamentos lá: adorar a Deus acima de todas as... Você sabe disso? Claro que sabe. A pergunta é: você está escolhendo colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Olha, nós acabamos, agora há pouco eu li Isaías 43 com você. Olha aqui: olha, se passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá sobre ti. Isso é o que vai acontecer. Aí a Bíblia está falando. Eu te pergunto: você consegue confiar no Senhor? A escolha é sua. João 10:10, ele disse assim, ó: eu vim para que tenha vidas e tenha ela em abundância. Acreditar nisso é uma escolha sua.
Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada há de me faltar. Acreditar nisso é uma escolha sua. Versículo 6 do Salmo 23, por favor. Olha o que diz: certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias. Acreditar que tem uma bondade de Deus te seguindo é uma escolha sua. Lembrar das profecias e da promessa que o Senhor te fez e viver a partir delas é uma escolha sua. É o que está acontecendo ali. O profeta falou no versículo 17, é o seguinte: se você se render ao rei da Babilônia, você vai ser salvo, a sua família vai ser salvo, essa cidade não será incendiada, mas você precisa o que você está precisando de abrir mão para você ser abençoado, para a cidade não ser incendiada, para você e a sua família viver abençoado? Você precisa abrir mão de quê? Eu sei que agora é difícil de dar glória. Eu falei dos embaraços, lembra? Dos embaraços são sentimentos. Falei agora há pouco com vocês, declarei aqui: embaraços, sentimentos, palavras que você acabou internalizando elas, atitudes, costumes, vícios, escolhas erradas, relacionamentos que te embaraçam. O que você está disposto a abrir mão para a sua cidade não ser destruída, para você e a sua família ser uma bênção? Vamos ler o texto? E aí a gente encerra. Ficou difícil de abrir mão aí agora? Mas deixa eu te falar, se é Deus que está falando, seja obediente à voz dele e pronto. Olha o versículo de número 18, vai dizer o seguinte: mas se você não render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles incendiarão, e nem mesmo você escapará das mãos deles. E aí escuta, para a gente ganhar tempo aqui, o Jeremias, o profeta, falou tudinho para ele, mas aí ele foi um pouco redundante, ele foi resistente à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 39, vamos ficar de pé para a gente encerrar. Capítulo 39, versículo 1, vai dizer o seguinte: no novo ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês, do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade não era para romper. Tinha uma oportunidade para não quebrar os muros. Pode vir os intercessores aqui, por favor. Versículo 3, olha o 3. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e sentaram à porta no meio. E aí o texto vai dizer, escute, vamos lá, versículo 4. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram à noite e saíram da cidade pela porta entre os dois muros, na direção do jardim real, e foram na direção de Arabá. Versículo 5. E o exército babilônio, porém, os perseguiu e alcançou quem? Zedequias, nas planícies de Jericó, e eles o capturaram e os levaram a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E aí agora ele dá uma sentença, estamos no 5, ele dá uma sentença. Versículo 6 vai dizer o seguinte, versículo 6 diz o seguinte: e o rei Nabucodonosor matou os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. O versículo de número 7 vai dizer o seguinte, põe na versão Almeida, por favor. Arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze
para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e a casa do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Sabe o que acontece, queridos? Tem muita coisa que está sendo destruída na sua vida que não era para destruir. Tem muita coisa morrendo na sua vida que não era para morrer. Tem muita coisa que está uma bagunça que não era para estar bagunçado. Tem muito mal que está acontecendo que não era. Deus já tinha falado com ele. Agora, olha o caos que está chegando na vida de Zedequias. Olha o caos que está chegando na cidade. E nada disso era para acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Que tem muito mal que chega na nossa vida por causa das nossas próprias escolhas, das nossas próprias decisões. Não, pastor, é que eu sou assim, eu não sei o quê. Não, irmão, peça ajuda. Procura um pastor no gabinete pastoral. Vai para psicólogo. Ontem eu estava falando com uma pessoa, eu falei, olha, antigamente os antigos achavam que psicólogo só ia para psicólogo quem estava doido. Não, não. Desde que você procura um psicólogo coerente, que preza os princípios judaicos cristãos, às vezes o que você precisa é só saber melhor sobre você mesmo. A terapia vai te trazer o autoconhecimento para você entender por que você é do jeito que você é. E talvez você não está tendo a capacidade cognitiva e emocional simplesmente de se render a alguns princípios que já foram estabelecidos por Deus para a sua vida. E aí você está querendo lutar com as suas próprias forças. Outro dia eu fui atender uma pessoa e eu olhei dentro do olho daquela pessoa e pensei, gente, por que essa pessoa está tão armada? Tão armada. E eu falei uma frase, ela, mas eu falei, calma, calma. Eu não falei nada disso. Eu falei isso. E ela, eu falei, que isso? Olha a sua conclusão. A sua conclusão é por causa das suas armas, por causa das suas feridas. E sabe o que acontece? O capítulo 39 vai falar de uma destruição em massa. E qual que era o problema? Nada era para ser destruído. Porque Deus ia até permitir Nabucodonosor, com o Império Babilônico, possuir, dominar Jerusalém, mas Deus ainda tinha uma estratégia para os remanescentes. Ia passar 1 ano de exílio, mas ainda tinha uma promessa, que a glória da segunda casa seria melhor do que a primeira. O que está sendo destruído que não era para destruir? Jeremias falou 2 vezes ali. A primeira lançaram ele na cova. A segunda, o rei ficou ali meio que desobediente e não obedeceu. Aí vamos para o 14 e a gente encerra. No nome de Jesus. 14, olha lá. Versículo 14, por favor. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias. O destruíram ou o entregaram? Entregaram a Gedalias, filho de Aissão, filho de Safã, para que o levasse para onde, gente? Olha o resultado de quem faz a escolha de obedecer o Senhor. Tem uma destruição para todo lado. Mas na vida de Jeremias, não tocaram um dedo. Vamos levar o cara do calabouço para casa? Vamos levar o cara da cisterna para casa. Por quê? Porque quem é fiel, Deus dá uma recompensa. Olha para mim. Você já fez bondade para os outros e recebeu a punhalada nas costas? Seja bem-vindo. Esse é o mundo. Mas a punhalada nas costas não pode contaminar os princípios que você carrega. Eu já falei, deixa. Porque se estão apunhalando nas costas, pelo bem que fizemos, vai chegar uma hora
que o Deus da recompensa se apresenta para a história da sua vida. No começo parece que não faz sentido ser fiel a Deus, mas continua, porque o Deus que você é fiel, Ele se encarrega pela sua recompensa. Quem toma posse dessa palavra? E eu quero orar com você, em nome de Jesus. Esse texto é muito lindo. Vamos ler só o 15 e aqui o 16, e aí eu vou pedir alguém para orar. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, versículo 16, vai lá, aonde, gente? Falar com Obed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para o mal e não para o bem. Deus falando com Obed-Meleque. E se cumprirão diante de ti naquele dia. Está dizendo assim, ó, Deus está falando, vou destruir Obed-Meleque, essa cidade, porque essas são as minhas palavras. Versículo 17, a ti porém, eu livrarei naquele dia. Se tem uma recompensa para o profeta, também tem uma recompensa para o Obed-Meleque. Assim diz o Senhor, e não será entregues na mão dos homens perante cuja face tu temes. Fica tranquilo, enquanto você está ajudando, aleluia, Deus vai se encarregar de te recompensar. Enquanto você está fazendo bem, Deus vai te encarregar de recompensar você, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a parte dessa mensagem que Deus falou contigo, mas eu sei que Deus falou com você aqui hoje, amém? E nós queríamos orar por você. Eu queria convidar você para dar um passo de fé aqui à frente. Eu não sei se você que precisa ser o Obed-Meleque, você que precisa ser o Jeremias para suportar essa cisterna, ou você sabe que talvez a vida te colocou em algum embaraço e está desafiador sair dele. É isso, tu vem para cá, nós vamos orar. Isso pode vir isso. O Senhor vai liberar um tempo novo para a sua vida. É isso. Tem um embaraço que Ele vai tirar você dele hoje. Venha.